Salve, camaradas! Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nessa live. Boa noite para todo mundo que já chegou, boa noite para todo mundo que vai chegar. Agradeço muito. Hoje a gente vai ter uma conversa muito importante, talvez o assunto mais importante do Brasil nesse momento, nessa conjuntura, que é a reconstrução do Rio Grande do Sul. Porque o que acontece no Rio Grande do Sul não é um tema regional, é um tema de interesse nacional, dado que o Rio Grande do Sul foi vítima agora de um evento climático extremo, a maior tragédia da história do Estado, mas com característica geral do capitalismo dependente brasileiro, vários estados, várias cidades, vários territórios podem passar por calamidade igual ou pior, né? E aí o modelo de reconstrução do Rio Grande do Sul vai dizer muito sobre como a gente vai enfrentar daqui para frente os eventos climáticos extremos e todas as providências que têm que ser tomadas para que vidas não continuem se perdendo, né? Hoje a gente vai conversar com a deputada federal Fernanda Melchiona, que é deputada federal pelo Rio Grande do Sul, já está aqui com a gente para conversar. Agradeço muito, Fernanda, ter aceitado esse convite. Coloca na tela, Maxwell, por favor. E a gente tem muitas coisas importantes para debater hoje. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, Jones. Prazer estar contigo e com todo mundo que acompanha teu canal, as tuas lives, né? Uma pena uma circunstância tão ruim, porque, de fato, eu acho que tu tem razão, né? O Rio Grande do Sul entrou como o principal polo da emergência climática no Brasil, né? Claro que outros estados já sofreram com a emergência climática, gente, mas foi o lugar proporcionalmente mais atingido, mais vidas perdidas, mais famílias trabalhadoras e famílias, né, enfim, precarizadas com essa condição. É muito grave. Fernanda, vamos começar com um tema que eu acho urgente. Você apresentou um projeto, que é o Regime de Recuperação Socioambiental, né? Esse projeto que eu li em detalhes, gravei vídeo no canal, venho divulgando, que eu considero ser o melhor projeto apresentado para o modelo de reconstrução do Rio Grande do Sul. E eu acho que há muita desinformação sobre o projeto. Algumas pessoas, inclusive pessoas boas, dizendo assim, não, mas isso é colocar dinheiro na mão do Eduardo Leite. Não, mas isso vai premiar a irresponsabilidade fiscal do Eduardo Leite, e por aí vai. Então, Fernanda, para quem ainda não teve oportunidade, para quem não acompanhou, o que é o regime de recuperação socioambiental que você apresentou e por que ele é um projeto importante para a reconstrução do Rio Grande do Sul, para garantir uma reconstrução de vida digna para as pessoas que estão sendo afetadas pela tragédia? Primeiro, eu queria te agradecer, Jones, pela publicação e pela divulgação do projeto, né? Uma divulgação excelente, simples, que eu quero dizer, com a tua linguagem de digital, que é muito boa e comunica muito bem temas que são complexos, esclarecendo, né? E o projeto é simples, mas bem, como tu bem diz, tem esses aparelhos ideológicos, tanto da burguesia, porque esse tema, irresponsabilidade fiscal, por favor, né, gente? Eu sou da geração que a responsabilidade fiscal foi mais uma das políticas dos neoliberais para controlar o que o Estado pode investir em interesse do povo, né, os gastos primários, e deixar um orçamento ilimitado para os interesses dos banqueiros, que é a dívida pública em termos da União. Mas, no caso dos estados, tem um regime de recuperação fiscal que foi aprovado no governo Bolsonaro, apoiada pelo Eduardo Leite, é claro, e que é uma negociação já dessa dívida impagável do Rio Grande do Sul com a União. Não é só o Rio Grande do Sul que tem essa dívida, são 4 estados que são muito endividados, que assim estão absolutamente endividados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E foi contraído lá no tempo do neoliberalismo pesado, digamos assim, quando eles estavam vendendo a ideia de que era a salvação da lavoura, quando estava enfim, fazendo o laboratório neoliberal no Brasil, digamos, né, nos anos 90 ali. E ela foi contraída em valores de 9 bi, entre o governo do Fernando Henrique e Brito, foi paga religiosamente, que nem um mantra. Nós pagamos quase 40 bi e devemos mais de 90 bi hoje, né, porque hoje, em 2024. Então, assim, tem uma conta que não fecha. Então, uma lógica
que é uma lógica da União trabalhar como se fosse um banco com os entes federados, que é uma lógica neoliberal, e que o PT criticava lá atrás, eu fui do PT nessa época. Então, assim, não é que muita gente jovem não viveu esses debates, porque a gente já está na casa, eu já estou na casa dos 40, né, Jones? Então, mas foi todo um debate na esquerda, combatido por movimentos sociais populares, e corretamente. Porque esse regime de recuperação fiscal, ele reduz o que se pode investir. Concurso público, tu fica proibido de abrir concurso público, a não se repor cargos, e olhe lá quais cargos repor. Tu não pode ampliar investimentos públicos, tu é obrigado a privatizar. Não que o Eduardo Leite privatize porque é obrigado, ele privatiza porque ele tem uma concepção neoliberal. Mas, se tivesse alguém, um governo de novo tipo, que quisesse fazer uma agenda diferente, teria dificuldade, porque o regime de recuperação fiscal induz as privatizações. Então, por que apresentar esse projeto agora? Porque eu estava só dando o contexto. O que acontece? Entrou um debate sobre a dívida do Rio Grande do Sul, gente. A dívida é impagável, tá? Aliás, não é só não impagável, ela já foi paga. Só que ela tem uma lógica de juros flutuante, teve uma lógica lá atrás, e, ao mesmo tempo, ela significou uma forma da gente estar sempre drenando recursos do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho, para os banqueiros. Porque quando ela vai para a União, ela não vai para o povo brasileiro, ela vai para financiar os parasitas do sistema financeiro via dívida pública, via pagamento de juros e amortização. Fernanda, desculpa te interromper, mas esse ponto é fundamental, que eu vi muita gente dizendo assim, se perdoar a dívida do Rio Grande do Sul, vai ter que perdoar de outros estados, e o dinheiro para a saúde e para a educação. Gente, existem 2 grandes orçamentos do Estado, o gasto primário, que é o gasto com saúde, com educação, cultura, lazer, previdência, funcionalismo, e o gasto financeiro, que é o gasto com juros e serviço da dívida pública da União, do governo federal. O arrecadado com juros e serviços da dívida dos entes subnacionais, estados e municípios, vai para o gasto financeiro da União. Então, saúde, educação, cultura, lazer, com a anistia da dívida do Rio Grande do Sul, não perde nada de arrecadação no gasto da União. Então, até esse argumento, que eu vi muita gente circulando, eu vi, inclusive, muito imposto teu também, quando tu falava da dívida, esse argumento está errado, gente. O arrecadado com pagamento de dívida de ente subnacional vai para o gasto financeiro da União. Perfeito, Jones, muito importante tu lembrar exatamente. E esse gasto financeiro, esse não tem teto. Reparem, esse não tem arcabouço. Esse é a Bolsa Banqueira Ilimitada. No caso do resto, tudo tem teto. Porque o gasto. Imagine, depois nós vamos entrar, né, no debate da anistia, da suspensão da dívida, da votação da semana passada, mas tu sabe qual é a linha da Folha hoje? Tem que flexibilizar o piso da saúde e da educação. Né? Para quê? Para manter as metas de superávit, para atender o Deus mercado, etc, etc. Então, assim, é uma disputa permanente, né? É uma tentativa sempre de transformar o orçamento público cada vez mais para os interesses privados, e nesse caso da turma do sistema financeiro mesmo. Bom, a União tem esses contratos, essas dívidas absurdas com os estados, Rio Grande do Sul muito endividado. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Estado, gente. E nessas horas, até os neoliberais sabem que precisa de Estado. Eles defendem, em geral, o Estado mínimo para o povo e Estado máximo para interesses privados. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é muito brutal, porque é muito custo para só repor o que se perdeu de via, rodovia, escola, casa das pessoas, porque são 70 mil pessoas em abrigo, 600 mil pessoas desalojadas, sabe? É um impacto muito grande no estado que tem o 4º maior PIB do país e que, infelizmente, tende a cair, porque se cai toda, imagine, vamos pegar toda a cadeia de serviços é atingida, toda a cadeia de produtos, toda a cadeia do Rio Grande do Sul, né? Hoje, por exemplo, ontem, a Fiergs pedindo 100 bilhões de reais para a União. E a gente sabe que a Fiergs apoia essas medidas de austeridade, uma lógica neoliberal, mas quando eles perdem, eles querem que o Estado entre, né? E nós estamos falando das grandes indústrias. E nós temos que falar dos que geram emprego mesmo, né? Que são os pequenos e os trabalhadores, que deveriam ser contratados em mutirões de trabalho num dos projetos que nós apresentamos, a PEC, né? Porque olha o tamanho da reconstrução, baixou a água agora, menino Deus, centro, foi a bomba lá para o Sarandi, já é entulho para tudo que é lado. O tamanho da limpeza, o tamanho da reconstrução, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E é impossível municípios, independente do que a gente acha do prefeito, vocês sabem que eu sou mega oposição ao Melo, como fui ao Marquesan, acho que ele não ter feito uma série de coisas ajudou a enchente a ser pior, porque se tu tivesse serviços públicos de qualidade, poderia ter escoamento, depois a gente entra nisso, mas não tem prefeitura, nem governo estadual com essa lógica que consiga investir, tá? Então, nós precisamos de recursos para reconstruir o Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo,
Não é dinheiro na mão do Eduardo Leite. Eu estou pegando as duas críticas que tu ouviste. Porque o regime de recuperação socioambiental, é claro, é o contrário. Hoje, vai só o recurso, claro, vai ter os programas do governo federal, uns muito positivos, como o do voucher de R$5.000, que é uma importante política pública que o governo Lula está propondo. Vai ser insuficiente, a gente sabe, para a quantidade de famílias, mas é histórico, nenhum outro governo propôs, então, sim, é bom. Mas hoje, tudo que fica na mão do governador vai ficar na mão do governador. Aqui, a gente está dizendo que tem que parar a privatização. Aqui, a gente está dizendo que tem que ter controle público. Aqui, a gente está dizendo que tem que ter representantes que tem que estar vinculado com as metas do meio ambiente, ambientais e de combate aos desastres naturais. Aqui nós estamos dizendo que essa revogação do regime de recuperação fiscal proposto pelo Bolsonaro, votado em 2020, com um voto contrário só do pessoal na Câmara dos Deputados, tira privatizações, e aqui fica obrigado a não privatizar, a ter concurso público. Então, o regime de recuperação socioambiental é muito importante para que os governantes não aproveitem a brecha, que, bom, vai ter que ter recurso, evidentemente, mas para, inclusive, fazer um modelo de que reconstrução precisa ser feita, que é para atender os interesses do povo, da ampla maioria do povo, e os interesses ambientais. Porque vai entrar um debate, Jones, que tu já me trouxe antes, e, obviamente, várias pessoas estão falando de que reconstrução vai ser feita. Se vai ser com a empresa que limpou a barra lá dos gestores da Vale em Brumadinho, que fez uma reconstrução que segregou em New Orleans depois do Katrina, ou se vai ser uma reconstrução com os especialistas dos movimentos sociais populares, com as lideranças, como a gente propõe no projeto. Então, é o contrário de dinheiro na mão do Eduardo Leite. É dinheiro na mão para reconstruir o Estado, isso é evidente, e aí não é porque é o Eduardo Leite, ou porque não sei o quê, porque é o contrário, gente. Nós estamos enfrentando essa dívida há muitos anos, há muitas décadas no Rio Grande do Sul, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, que a União não sirva como agiotagem em relação aos estados, mas, ao mesmo tempo, ter critérios claros. Então, não é dinheiro na mão do Eduardo Leite, é dinheiro na mão do povo gaúcho para a reconstrução de um regime de recuperação socioambiental. E terceiro e último ponto é a abertura de uma brecha para o Brasil, porque o Rio Grande do Sul é o pior lugar que mais sofreu, fato. Mas nós tivemos outras intempéries em outros lugares, porque a questão climática, infelizmente, está aí. Embora a ciência esteja nos alertando há muito tempo, os ativistas, os militantes há mais de 2 décadas, o negacionismo climático e o negacionismo neoliberal juntos produzem um modelo que só aumenta a monocultura predatória, a poluição dos rios, o desflorestamento. E, bom, infelizmente, nós estamos num grau, né, Jones, que nós não estamos discutindo se não vai ter mudanças climáticas, nós estamos discutindo se vai ser pior ou menos pior, se as cidades vão estar mais ou menos preparadas. E a gente tem instrumentos como esse, ajuda a salvar vidas. Ajuda a salvar vidas em vários lugares. Um regime de recuperação socioambiental obriga o governador do Rio Grande do Sul, agora o Eduardo Leite, em 2026, 2027, esperamos outro, ver o que o Eduardo Leite investiu na Defesa Civil. Eu sei que eu falei demais, Jones, mas assim, isso é uma matéria que eu fui a única que mandei emendas para a Defesa Civil, deputada federal em 2024. Mas não é porque eu tenho bola de cristal, gente. É porque eu estive no Vale do Taquari e falei com os trabalhadores lá. Vale do Taquari, em setembro do ano passado, 75 pessoas morreram naquela chuva pesada de setembro de 2023. E os trabalhadores da Defesa Civil falavam, se tivesse mais estrutura, se tivesse mais botes, teriam salvado mais gente, que foi muita chuva, muito rápido, estavam desestruturados. Então, eu mandei um recurso, mas a emenda parlamentar é insuficiente, a gente sabe, né, Jones? R$1 milhão na Defesa Civil de 4 municípios é nada, perto do necessário para o estado do Rio Grande do Sul, né? Claro que a gente reconhece a importância dessa emenda e vamos seguir lutando para ter recursos para a Defesa Civil, mas assim, só para mostrar que nós vivemos um tempo de salvar vidas e foi muito pesado. Os primeiros dias lá no final de abril, início de maio, da chuva, sabe? Que foi muita chuva ao mesmo tempo e muito resgate, muito pedido de resgate, sem estrutura para salvar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o povo sofreu
muito, né, no desespero, depois sem água, sem luz, regiões isoladas, depois faltar água potável, depois subindo ainda mais, os rios e não descendo, as pessoas sendo desalojadas. Eu tenho uma sobrinha que foi salva por um voluntário, porque subiu tão rápido que ainda bem um cara que tem que agradecer o Marcelo aqui, depois eu vou fazer um recorte e vou mandar para ele. Obrigada, Marcelo, estava passando de caiaque lá e viu a minha sobrinha e puxou, e assim foi, e como ela foram vários. Então, foi uma coisa muito traumatizante e ali, óbvio, urgente a salvar vidas. Agora, reduzir água, ter água potável na casa das pessoas, ter abrigo decente. Nós vamos conversar sobre essas cidades provisórias e os riscos que elas têm. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio, gente, que tem culpados, né? Que tem medidas que poderiam ter sido tomadas para as pessoas não morrerem. É óbvio que tem culpados lá desde trás do negacionismo climático e do negacionismo neoliberal, que foram aumentando o grau de poluição enquanto a ciência avançava. E agora, na reconstrução, eu detesto aquela coisa, né, ser mais realista que o rei, mas é sério, gente. Se a gente não debater qual modelo de reconstrução vai ser feito, qual modelo de reconstrução vai ser feito para o povo, pode significar mais tempo de demora, mais tempo fora de casa, mais tempo sem direitos e, ao mesmo tempo, mais segregação. Basta ver um mapa de Porto Alegre produzido pelo Observatório das Cidades. As áreas mais pobres foi, de novo, as mais atingidas, 93% da população atingida é população de baixa renda, né? Então, assim, a gente vê essa... enfim, quem paga... né, com os móveis, com a casa, ou, infelizmente, de forma irreparável, com a vida, né? Porque 157 vidas, né, Jônia? Eu acho que nenhuma vida pode ser banalizada. E 157 menos ainda, né? É muita gente que a gente perdeu, além dos 86 que ainda estão desaparecidos. Ô, Fernanda, e tem mais uma questão que muita gente veio questionar na internet, dizendo assim, Jones, mas se anistiar a dívida do Rio Grande do Sul, isso vai ser questionado na justiça, e por aí vai ter que valer para todos os estados. Aí eu fui consultar 3 amigos meus juristas, que têm especialidade na área, e eu perguntei a ele, vem cá, se o regime de recuperação socioambiental da Fernanda for aprovado para o Rio Grande do Sul, os padrões de isonomia para os outros entes subnacionais, os outros estados, ou seja, as formas de lidar com a dívida pública desses estados não teriam que ter como parâmetro o projeto da Fernanda, e aí todos falaram que, do ponto de vista de uma tecnicalidade jurídica, sim, mas claro que isso é objeto de disputa política também. Ou seja, se aprovado o regime de recuperação socioambiental para o Rio Grande do Sul, ele poderia ser, inclusive, um modelo nacional para a gente lidar com a questão do endividamento em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados, e a gente teria a possibilidade de liberar bilhões em investimento de maneira direcionada, com critérios claros, com participação da classe trabalhadora, dos sindicatos, das universidades, e evitar novas tragédias, e evitar futuras tragédias. Então, assim, a ideia de que eu vi isso como crítica de alguns, não, mas se for aprovado para o Rio Grande do Sul, pelo critério de isonomia, tratamento igual, teria que ser para todos os estados. Ótimo! Seria um avanço gigantesco. Mas é claro, é evidente. Jones, eu acho que foi muito importante o Lula suspender o pagamento da dívida. Sinceramente, acho que foi muito bom e tal. Agora, o argumento muitas vezes é que não tem como ter uma política econômica distinta dos padrões da austeridade, porque a burguesia não deixa, porque veja, tem o bolsonarismo, está complexo e tal. E a gente sabe que a situação no Brasil é complexa, embora eu tenha claro que essa agenda do arcabouço fiscal só piora para o governo, porque é uma camisa de força para o próprio governo fazer uma política diferente e acaba com isso retroalimentando, né, se frustrar interesses populares à extrema-direita, mas, digamos, descontextualiza o que a gente já achava do arcabouço. Agora, se teve uma catástrofe, e que segue, evidentemente, e que aqueles que sempre foram defensores do austericídio foram obrigados a falar do tema da dívida, porque é assim, quando tem catástrofes como essa, quando tem destruição massiva como essa, ou até guerras, como nos mostra o livro lá da Clara Matei, né, sobre a austeridade e o caminho para o fascismo, o Estado tem que entrar. O Estado tem que entrar. Se não entrar, gente, não é, o Eduardo Leite não está pedindo ajuda do governo federal porque é bonzinho, ou a Fiergues, é porque o Estado tem que entrar nesses momentos, né? Não vai ser
a mão invisível do mercado que vai salvar, ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul. Ao contrário, vai fazer água estar R$80, né? Quando as pessoas estão sem água potável para beber. Então, assim, é o contrário. Inclusive, requisitar administrativamente determinados temas, jet ski, como foi lá atrás sugerido pelos nossos vereadores da bancada do PSOL, enfim, várias medidas que têm que ser feitas, né, em momentos como esse. E quando veio o debate da suspensão para a Câmara, teve a oportunidade única da anistia, proposta pela mão demagógica da extrema-direita, dos mesmos que fizeram um regime de recuperação fiscal, que foi o Bolsonaro, e eu fiz questão de lembrar isso no meu discurso. Agora, a incoerência ali era da extrema-direita, não do meu voto a favor da anistia, de uma dívida que já foi paga, evidentemente, e que, obviamente, tem que ser perdoada. A incoerência, na verdade, era da extrema-direita e, por um lado, do próprio governo, né? Porque o Edgar Preto, corretamente, em 2022, na campanha eleitoral, criticou o sistema da dívida. Claro, a gente estava coligado, nosso vice era o Ruas, corretamente. Pedro Ruas era chapa, inclusive, nós, né, vamos estar juntos, já sinalizamos nessa eleição de 2024, em Porto Alegre, né? Então, assim, a incoerência ali, aí alguém disse assim, mas por que tu não apresentou a emenda? O pessoal tentou ajudar a coletar as assinaturas, mas é que é 101 assinaturas, os partidos da base do governo não assinaram a minha emenda, que foi endossada pelo pessoal, mas os partidos não assinaram. Aí, quem deixou a pauta para a extrema-direita não foi nós, né? Foi essa falta de assinaturas, porque retroalimenta aquela polarização, que aí tudo vira uma disputa de narrativas e não um debate sincero e profundo sobre a possibilidade de enfrentar uma agenda econômica antipovo, porque a agenda da austeridade é uma agenda econômica antipovo. E, ao invés de pegar esta... enfim, essa votação e dizer, bom, foi a Câmara dos Deputados que propôs a anistia da dívida, não foi nós, etc., se é um tema da complexidade dos mercados, mas não é. É também o Haddad querendo manter uma agenda liberal na economia que faz com que tenha esses garrotes, né, nos estados e que, ao mesmo tempo, se gere menos emprego, menos renda, menos investimentos. E eu alerto disso do teto da saúde e da educação, porque é a alternativa que eles estão pensando aquilo do crescimento, né? Porque a gente já debateu aqui, né, Joanes, a saúde e a educação, felizmente, são protegidas pelo teto, mas acabam usando todo o espaço que tem, porque tem pouquinho espaço para os gastos primários, que são nos investimentos públicos. Lá o dos banqueiros é sem trava, mas aqui tem trava. E aí a saúde e a educação consomem todo o recurso na prática, porque estão protegidos, ainda bem. Qual é a solução do governo? Ao invés de aproveitar e acabar com parte da política de austeridade geral ou sinalizar alguns caminhos que pudessem, como no caso do Rio Grande do Sul, fazê-lo, não. Votaram contra, congelaram este debate, que depois vai ser uma bomba relógio para o Rio Grande do Sul. Estou dando alerta aqui, né? Estou falando depois dos 3 anos, porque vai tudo para o estoque da dívida, e uma hora tem que voltar a pagar num estado que vai estar mais precarizado, gente. Por melhor que seja a nossa reconstrução, infelizmente, o impacto de uma devastação dessa é grande, a tendência a perder, né, em arrecadação, em produtos, em serviços, infelizmente. Por isso que medidas como essa são importantes, do meu projeto, da contratação de mutirões populares, Jones. É básico, geração de emprego e renda, contrata o povo para fazer mutirão, gera emprego, renda, a pessoa recebe e, ao mesmo tempo, ajuda. Numa luta que eu estava vendo uma colunista lá falando do problema que vai ser a gestão dos estoques com a saída dos voluntários. E vai ser, porque dos estoques de doação tem muita doação. E claro que a auto-organização dos movimentos sociais populares é incrível, né? O que o pessoal tem feito de marmita, arrecadado cesta básica, alimentação, incrível. Mas agora, daqui a pouco, já vão voltando a trabalhar, porque as coisas vão, enfim, voltam, entre aspas, ao ritmo normal. A não ser para aquelas 70 mil famílias que já não têm casa para voltar, as 600 mil que ainda não sabem a condição da sua casa, o lixo urbano produzido, as pessoas que ficaram doentes, os gargalos na saúde pública. Então, tu precisa de mutirões, né? O Roberto Robaina alertou, por exemplo, sobre o tema do DMLU. Só o DMLU limpando Porto Alegre vai demorar mais, e boa parte dos trabalhadores da Cotravipa, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, são trabalhadores de baixa renda, que foram atingidos, que tiveram as casas atingidas, porque sabe? Então, é preciso ter mutirões e aí isso está na minha PEC. A PEC, né, o projeto de emenda constitucional, tem isso do arcabouço,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, da regra de ouro, excetua a União e excetua o Estado também. Ao mesmo tempo que propõe transparência e gestão, porque ninguém é bobo, né? Porque tem que ter transparência dos recursos, mas a possibilidade de contratação de mutirões populares. E como era a PEC, o que eu botei aqui? Cada centavo investido na reconstrução do Estado e nas medidas ambientais tem que ser reduzido do estoque da dívida, né? Que aí é menos programa máximo, digamos, como perdão, que é o que eu defendo, uma dívida que já foi paga. Mas é um debate que eu quero fazer. Está faltando pouca assinatura para a PEC e à medida que ela começa a tramitar, tem que, pelo menos, começar a fazer o debate, porque imaginem vocês a gente terminar 2025, 2026, 2027, a gente tem os 90 bi para pagar, mais os 3 anos que a gente não pagou, com a correção monetária, vai passar de 110 bi num estado mais precarizado. Como paga? Ô, Fernando, inclusive eu quero fazer uma pergunta sobre isso, a questão da dívida. Mas antes de fazer a pergunta, só um lembrete, que eu até venho falando em vários programas que eu estou participando. Antes da tragédia no Rio Grande do Sul, o Fernando Haddad e a Simone Tebet, com autorização do presidente, eu imagino, porque o ministro não faz nada sem autorização do presidente, levantaram como grande agenda nacional congelar as aposentadorias. Né? Aí veio a tragédia do Rio Grande do Sul, e aí isso acabou ficando de lado porque centralizou as atenções. Mas, assim, até 20 dias atrás, estava o Fernando Haddad divulgando um artigo de um economista da FGV, o Braulio Borges, que defendia congelar as aposentadorias, desvincular do salário mínimo e só repor a inflação, atacando mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras pelo Brasil inteiro. Agora, Fernando, sobre a questão da dívida, veja, a dívida é suspensa por 3 anos, né? Suspensa por 3 anos e volta a ser paga. E aí é suspensa, inclusive, até depois da eleição. Então, ajuda a não ter o debate, inclusive, sobre a dívida na eleição de 2026, né? O que já é uma coisa para ficar de olho em pé. Só que eu acho que existe muita desinformação, Fernando, e muita mentira também de vários lados, porque se diz assim, a suspensão da dívida por 3 anos vai liberar 30 bilhões, vai liberar 20 bilhões, vai liberar 11 bilhões. Quando, na verdade, o que foi aprovado? Vamos imaginar, fazendo um exemplo aqui didático, que você tem que pagar uma parcela de R$1.000 por mês da dívida. Aí, o que foi aprovado desses R$1.000 da dívida, R$800 é amortização e R$200 é juros. Você não precisa pagar os juros por 3 anos e a amortização você deixa de pagar, mas volta a pagar em 2027. Só que o que o governo pagaria de juros depende do grau de arrecadação do governo estadual. Só que a gente não sabe quanto é que o governo vai conseguir arrecadar nos próximos tempos, dado o grau de destruição do Rio Grande do Sul. Então, até quanto vai ser liberado de recurso de caixa com essa suspensão, isso não está claro. Então, assim, o economista que está dizendo em número preciso, vai liberar 11 milhões, vai liberar 20 bilhões, 30 bilhões, ele provavelmente está mentindo, porque não tem como ter certeza do grau de arrecadação do Estado ano que vem, em 2026, porque não sabe a dinâmica do ritmo de reconstrução. Né? Isso por um lado. Por outro, veja, a reconstrução do Rio Grande do Sul não vai demorar só 3 anos. Isso é óbvio, porque o grau de destruição foi gigantesco. Aí em 2027, volta o endividamento massivo, mais de 100 bilhões de dívida e, consequentemente, a pressão pelo regime de recuperação fiscal novamente. A minha dúvida é o seguinte, Fernando, veja, eu entendo que vamos debater uma solução imediata aqui. Aí, veja, a suspensão foi realmente boa porque acaba criando uma falsa sensação de que o problema foi resolvido e depois a gente vê. Sendo que o momento de enfrentar a questão e resolver para garantir a efetiva reconstrução do Rio Grande do Sul é agora, dado que, por exemplo, a gente sabe que a mídia burguesa, que no Congresso, que nas pressões dos corredores de Brasília, em 2025, 2026, 2027, por exemplo, o tema do Rio Grande do Sul já vai estar embaixo e vai ser muito difícil colocar em visibilidade os dramas que o Estado vai estar passando. Então, assim, foi realmente positivo e para esse perdão temporário e o governo não avançar num projeto como ter o regime de recuperação socioambiental e indo além numa segunda pergunta que você fica à vontade para responder ou não. Veja, o presidente tem prerrogativa de convocar as cadeias de rádio e TV e falar com toda a nação, inclusive com o povo do Rio Grande do Sul, e ele poderia ter convocado as cadeias de rádio e TV para dizer assim, a linha é essa. O que a gente defende é isso aqui e a gente vai trabalhar aqui. Eu duvido de verdade que a maioria dos deputados e senadores ia conseguir se colocar abertamente contra.
se o presidente pautasse isso diretamente, por exemplo, numa cadeia de rádio e TV. Assim, ia ter umas minorias silenciosas que iam votar contra. Agora, sim, e contra, por exemplo, a anistia da dívida do Rio Grande do Sul, sabe, eu tenho seríssimas dúvidas. Então, essa suspensão temporária foi realmente positiva? E aí, um questionamento para a gente esquentar o debate. Não, é importante, muito importante pergunta, né? Primeiro, concordar com isso dos valores, né? Que é impossível prever. Eu acho que o que é liberado, entre aspas, se pode prever que são as parcelas que nós não vamos pagar agora, nos próximos 3 anos. Mas o montante dos juros e como vai ficar esse estoque, porque tem correção monetária, né? Tem a amortização, não vai ter os juros, mas tem uma atualização num estado pior, possivelmente, né, por melhor que seja a reconstrução, a catástrofe foi muito pesada. O tamanho da destruição é impressionante, né? Lamentavelmente, né? Óbvio, mas assim, é uma coisa muito, muito pesada mesmo, muito pesado que foi destruído no Rio Grande do Sul. E a previsão do tempo não é animadora, claro, pelo menos não é o mesmo estoque de chuva, mas está frio e tem chuva vindo por aí. Né, nessa semana tem chuva vindo pelas previsões, não com o mesmo estoque, né, não com o mesmo volume que já tinha, que teve lá avisado, inclusive pelo Sebadem, com uma semana de antecedência, viu, Jones? Que também é um tema da prevenção, eu sei que não é o nosso foco hoje, mas, assim, salvar vidas e ter prioridade na defesa civil tem alguns temas que são básicos. E bom, essa questão do aviso, dos sistemas de alerta, de coisas básicas que nós temos que avançar é urgente, assim, enfim. Mas aqui, voltando, eu acho que suspender nos dá um respiro e pelo menos liquida um mantra neoliberal de que não tem o que fazer, que a dívida está aí, etc., e nos dá a oportunidade, eu e tu, que nós poderíamos fazer essa live 1 ano atrás, eu e tu, mas teria menos gente disposta a ouvir. Possivelmente tem gente que está curiosa. Tem gente que está curiosa, que está mais disposta a ouvir, etc., etc., e tudo mais, ver eles, né, o Eduardo Leite, gente, que foi a favor do regime de recuperação fiscal, né, dizer que tem que anistiar a dívida, um negócio, porque assim, a gente está desde 2006 falando do tema da dívida. Desde 2006 falando de que era insustentável, ainda em 2010 alguns começaram a falar, 2014, que é um tema para o Rio Grande do Sul. Estrangula, junto com a Lei Candir, significou um empobrecimento enorme, né, do nosso Estado e uma limitação da capacidade mesmo nas áreas sociais, combinado com, né, o austericídio que nós vivemos, de privatizações, desmonte de fundações, etc. Foi aí já no governo Sartori, eu acho, as fundações. Começou no governo Sartori, aí se manteve no Eduardo Leite, privatização da CE, preço de banana, enfim. Então, um dos pilares desse discurso cai por terra, que não pode fazer nada, que é impossível, que são as regras do mercado. Quando tem essas catarata, nós vimos também isso na pandemia, né, Jones? Com a emissão de papel moeda, com o orçamento de guerra para o Bolsonaro, porque óbvio que tu tinha que ter dinheiro para enfrentar a pandemia. O problema é que depois, que é a segunda tua pergunta, passa o momento, o que acontece? Tu tem mais endividamento com os organismos imperialistas de países em desenvolvimento, de países pobres que se endividaram na pandemia. No Brasil, tu tem mais dívida pública e não o enfrentamento da lógica da dívida pública se tu, naquele momento, não vai para cima ou não tenta alterar a correlação de força para fazer esse debate. Por isso que, sim, eu acho que foi uma perda assim, era um momento. Mais do que o Lula ir para a cadeia nacional, que eu acho que teria sido ótimo, e com isso eu não quero dizer que não tem várias medidas que o Lula propôs, que nenhum outro propôs. Eu não estou comparando o Lula e o Bolsonaro, né, gente? Porque senão eu não teria me matado para fazer campanha para o Lula, para a gente poder tirar o Bolsonaro e a gente poder respirar. É evidente que é outra resposta, porque aqui não tem negacionismo, porque o Lula foi lá 3 vezes, porque o Lula não debochou das vítimas, porque tem projetos importantes que o governo está apontando e a gente tem possibilidade de defender coisas, como eu estou defendendo agora, para o pessoal dos artistas, como a gente está defendendo em relação ao auxílio calamidade com as 100 organizações que estão defendendo isso, que o Bolsonaro nem ouvia, né? Não é essa comparação. Mas, quando a própria direita apresenta um projeto de anistia da dívida, é porque é tão
né, óbvio que vai ter impacto financeiro, que vai ter que ter reconstrução, etc., e eles mostram a sua incoerência, que tu poderia ter aprovado tranquilo. O que barrou a votação dessa emenda na Câmara dos Deputados foi a base do governo, foi uma orientação do governo manter na suspensão, e isso sim. Imagina se tu pudesse ter feito essa votação aqui, ter feito um outro acordo com os entes subnacionais e começado uma outra política econômica a partir disso, com um projeto como o nosso, do regime de recuperação socioambiental, porque aí não é dinheiro na mão do Eduardo Leite, como alguns criticaram no post, é critérios básicos para que o dinheiro chegue para o povo e melhore a vida do povo. Né? Porque isso sim, o governo deveria avançar. Isso eu acho que sim. Tu anistia, mas tu tem que ter contrapartida. Que contrapartida que tu tem que ter? Bom, não vai privatizar. Que contrapartida que tu tem que ter? Um sistema de desastres naturais. Bom, que contrapartida? Concurso público. Bom, sabe? Aí tu vai elencando. Medidas ambientais, gente. O Eduardo Leite flexibilizou 480 artigos ambientais. Eles queriam botar uma mina na região metropolitana de Porto Alegre. Vocês acreditam nisso? Teve uma luta de 1 ano e meio das entidades ambientalistas e movimentos sociais e nós vencemos essa luta. Mas eles queriam botar uma mina de carvão em 2019, na região metropolitana de Porto Alegre. Imagina o grau de poluição. Então, bom, um regime assim, tu dá um outro marco da forma de preservar o meio ambiente e também de desenvolvimento econômico, porque tu tem mais recursos girando, se tu tem capacidade de investimento, capacidade de colocar recursos em gastos primários, como eles chamam, a gente chama de investimento, tu tem mais possibilidade de, bom, melhorar a vida do povo, reconstruir com uma outra lógica, etc, etc. Então, sim, né? Por um lado foi bom, porque tu tinha que suspender para a gente poder respirar e acaba um dos mantras da austeridade. Por outro, se perdeu a oportunidade nessa votação de mudar radicalmente a lógica entre os entes federados e acelerar nesse debate que teria sido fundamental para o Brasil e para esses outros estados, e para uma lógica de enfrentamento a essa agenda de austeridade que debilita, em último, o próprio governo Lula, que é óbvio, porque é isso, né? Nós estamos enfrentando ainda, enfim, uma extrema-direita que tem a sua força social, né, como a gente está vendo, e as próprias fake news, né, Joane, sobre o Rio Grande do Sul foram muito graves, a capacidade de alcance, assim, de umas coisas estapafúrdias, mas está aí, né, agora saiu, acho que na Espanha eles vão fazer esse encontro da extrema-direita, que vai Milei, que vai Meloni, que vai, enfim, e o bolsonarismo é parte disso. Essa luta segue. A diferença é que é como se enfrenta a extrema-direita. Eu acho que ter organização popular, ter greve dos tais, dos professores, ter luta, ter movimento e ter recursos para uma outra agenda econômica é que se enfrenta a extrema-direita, porque senão fica esse vazio, né? Eu não sei qual foi o programa que eu fui que disseram, mas tu não fica com vergonha foi que me perguntaram? De votar com a direita? Eu disse, não, mas eu não tenho que ter vergonha de votar com a direita. Ao contrário, quem foi demagógica foi a direita. O problema é a esquerda, que defende virar o chefe do condomínio do poder, que deixa para a extrema-direita pautas que são históricas da classe trabalhadora e da juventude, e aí fica esse espaço vazio que eles vão ocupando como se antisistemas fossem, quando, na verdade, eles são a parte mais podre desse sistema político, né? A extrema-direita enquanto extrema-direita. Eu votei com 20 anos da minha história, né? Eu comecei a militar com 14 anos e muito da militância era contra a agenda neoliberal desse acordo aí de dívida da União com o Estado. Aí. Isso já faz alguns 26 anos, mas assim, votei com 26 anos de história na esquerda socialista. O problema não foi meu voto. O problema foi deixar esse espaço e essa propositura para que a extrema-direita fizesse, ou a direita e não nós. E assim, Fernanda, tem um ponto ainda sobre esse debate, é que algumas pessoas vieram me questionar, mas Jones, o governo Lula já está avançando numa proposta para todos os estados endividados, que é a proposta de juros pela educação. Veja, gente, a proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda é você abater um pouquinho o montante de juros da dívida dos estados em troca de investimento em educação e criação de vagas de escolas técnicas. Só que, assim, é o suprassumo do neoliberalismo a União cobrar juros como se fosse um agiota, um banqueiro de um estado, de uma prefeitura. Pra vocês terem uma ideia, eu não sei esses dados de cabeça do Rio Grande do Sul, mas do Rio de Janeiro, de 1999 até 2023, o Rio de Janeiro pagou em juros da dívida pública, só juros para a União, 108 bilhões de reais. 108 bilhões de reais de 99 para cá. Ou seja, é recurso que poderia
ser disputado para ser investido em saúde, educação, em cultura, em lazer e moradia, que está indo para a conta única do Tesouro do Banco Central, que depois fica reservado para pagar juros e serviços da dívida pública da União. Então, assim, o projeto do Haddad é um típico projeto social liberal, que é assim, a gente vai manter o esquema neoliberal de cobrar juros de ente subnacional, mas vai aliviar um pouquinho e dizer que vai abrir mais vaga de escola técnica. Esse não é o projeto de esquerda, né? Isso não é a bandeira da classe trabalhadora, das organizações socialistas, enfim. Isso não é o que a gente defende, né? Gente, união não é banco. Se instituiu isso lá na década de 90 e tem gente que aceita a premissa, porque é uma lógica de agiota mesmo, acho que é isso, uma lógica de agiota. É um juro sobre juros escandaloso, eu não sei quanto foi de juros que se pagou, mas era 9 bi, se pagou todos os anos, teve um ali durante a pandemia que suspendeu um tempinho, né, mas também não foi muito, né, aí eu já não vou lembrar se foi meses, mas não residual, mas pagou até agora. Ah, não, foi uma ação judicial do Supremo. Foi ali naquela negociação via judicial que depois decorreu. Não foi nem bondade do Bolsonaro, né? Porque ali não tem bondade, só tem maldade. Veio o regime de recuperação fiscal com o Bolsonaro, que é mais garrote, né? No Rio Grande do Sul e nos estados que devem. Mas, assim, independentemente disso, 9 bi, tu paga todo ano, paga quase 40 bi e fica devendo ainda 90 bi. Não tem lógica isso. E junto com a Lei Candir, que vamos lembrar a Lei Candir o que é, né? Que eu sei que, mas vai que, né? Que é aquela lei que isentou de tributação os produtos, né? A produção, os commodities, né? Grãos, etc., que ajudou na desindustrialização do Rio Grande do Sul, porque aí o cara, ao invés de ter a fábrica de massa, é melhor, né? Não ter o processamento, já que tu não paga tributo sobre a exportação desse material para o exterior e tal, da soja, do arroz, enfim, né, enfim, vários produtos. Só que quando teve a Lei Candir, também em 96, tinha uma proposta de que a União compensaria o Rio Grande do Sul. Então, teria uma compensação desses tributos não arrecadados, né? Que, na última contagem que eu vi, em 2020, era 40 bi, mais ou menos, que a União devia para o Rio Grande do Sul. O governo Bolsonaro fez um acordo maravilhoso, que devolvia 4 bi e pouco e tal, e isso é a compensação devida. E é isso, o Eduardo Leite aceitou, e aí é essa compensação da Lei Candir. Gente, mas o que é isso? O Estado só perde, e o agronegócio só ganha. É que nós estamos falando de gente que ganhou também, quando aumentou as exportações para o dólar, ganhou um monte de dinheiro. Tem uma lógica da monocultura, que é uma das coisas que causa, né, boa a monocultura, da poluição e dos problemas de degradação ambiental. E é isso. Não paga tributos, ganha muito dinheiro quando o dólar levantou, enfim, exportação para fora. A União era para compensar a União era para compensar o Estado, compensou em 10%, o Estado ainda deve, né, 3 vezes o que já pagou e mais de 10 vezes o que contraiu lá atrás e segue devendo. Por favor, é que a gente naturalizar a ideia de que União é banco com os estados é o que não pode, né? É o que não pode, e eu acho que para contrapor esses discursos da extrema-direita, muitas vezes tem setores que vão para um discurso que é despolitizante e equivocado, né? E equivocado, porque uma coisa ainda é dizer, olha, nós não tínhamos o que fazer, nós era não sei o quê, cada um tem a sua defesa, e não estou aqui para crucificar ninguém, mas então ajuda a alterar a correlação de força para uma outra lógica, que a gente não pode nunca, como princípio, é mentir para a classe trabalhadora. Tu pode dizer, olha, votei assim, era tático, queria, enfim, melhorar a correlação de força, como nós na reforma tributária, né, quando a gente se absteve. Bom, não tinha espaço para não se misturar com o bolsonarismo ali ao votar não, mas era um projeto de acumulação que ia ajudar grandes setores burgueses e não ia avançar naquele momento na taxação dos ricos, como não avançou. A gente se absteve e fez esse debate. Agora, ficar dizendo que a reforma tributária taxou rico não dá, né, gente? Não dá. São questões de princípio. E eu acho que a gente tem que ter esse princípio entre nós sempre, né? Perfeito, perfeito. Fernanda, uma questão. Eu recebi uma porrada de pedidos no Instagram, né? A galera fala disso. O camarada também da minha organização, o Theo, da Comissão Revolucionária, também pediu para falar sobre isso. Essa questão de supostas cidades temporárias, né? Está circulando muito na mídia a ideia de Porto Seco, o nome do espaço, não é isso?
É isso, é isso. Pronto. Colocar 10 mil pessoas em Porto Seco. E aí, um amigo meu, Euclides, que conhece bastante o Rio Grande do Sul, ele estava hoje me informando, mandou uma foto. Maxwell, pode colocar a foto na tela, inclusive, por favor. Um local totalmente afastado, muito nebulosa a ideia, uma cara muito grande de campo de concentração, como na época das secas, nos anos 10, 20, 30 e 40, fazia-se o campo de concentração, né, para os flagelados da seca. E como é que está essa ideia? Essa imagem, vê se dá para ampliar, Maxwell, por favor. Essa é a imagem aérea, né? Dá para ver o quanto o local é afastado, né, do centro, das partes mais urbanizadas de Porto Alegre. E aí, Fernanda, o que é essa proposta? É positivo? É negativo? Como é que tu está pensando nisso? Eu estou muito preocupada com o primeiro do Porto Seco, que me parece que é uma tentativa de... bom, é isso, segrega no sentido de botar numa região mais longínqua, no Porto Seco, que, aliás, teve uma reunião das entidades carnavalescas alertando para a falta de estrutura, gente que teve nas escolas de samba fazendo arrecadação, ajudando na assistência, lideranças, né, alertando sobre, bom, que não tem essa estrutura no Porto Seco de fato, né? Retomando para quem não conhece Porto Alegre, foi um espaço que foi colocado os desfiles das escolas de samba, também, na minha opinião, como uma forma de tirar do centro e ajudar ainda mais nessa questão de segregação racial. Porto Alegre é a capital mais segregada em termos percentuais do Brasil. Então, vejam, foi construído lá, não foi feita a infraestrutura para o carnaval, para ter biblioteca, para funcionar o ano inteiro. Tem os barracões, que ajudam a guardar o material das escolas, mas o resto é zero, né? Zero. Então, é isso. É uma região que é longínqua, que tem poucos equipamentos públicos, porque ali perto tem os condomínios do Minha Casa Minha Vida, que foram construídos para o reassentamento da Vila Dique, por exemplo, e eu era vereadora ainda, gente. Teve que ter luta do povo para ter posto de saúde, que é para atender uma comunidade já gigante. Teve problema na cobrança do IPTU, é toda uma luta permanente da comunidade por direitos básicos. E ainda falta esses equipamentos básicos. Imagina botar mais 10 mil pessoas naquela região, sem a infraestrutura, sem mobilidade, porque as pessoas ficam longe do trabalho, da vizinhança, independente dos bairros que elas são, porque aí tem gente das ilhas, tem gente do Sarandi, que foi muito atingida, né? Tem gente ali da Cidade Baixa, acho que só nos primeiros andares, mas Areal da Baronesa. Enfim, aí tem que ver exatamente quais os bairros estariam, mas tu tem um deslocamento geográfico grande, né? Sobretudo a turma das ilhas, né? Que iria fazer essa transferência se ficar de pé essa proposta que eu acho estapafúrdia. Porque não tem a infraestrutura, porque segrega social e racialmente, né? Afinal, a gente também está falando das populações mais precarizadas de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, é um lugar que, pensa assim, o trauma que as pessoas já viveram, perderam tudo. O que as crianças vão fazer ali? Não tem uma biblioteca, uma brinquedoteca, um espaço de lazer, um lugar para conviver. 10 mil pessoas juntas de região diferente, que pode ter conflitos, que pode ter outras situações, né? Que não vai ter escola, equipamento público para todo mundo. Então, eu acho que é muito grave, e assim como o Porto Seco tem essa política do Melo, que ele anunciou, foi bem criticado, né? Por várias pessoas, e foi apontado eu estava vendo como é que a Tamires chamou depósito de desabrigados, ela usou o termo, né? Porque é bem tipo assim, e tu bota lá que é uma região que não se vê, joga todo mundo, milhares de pessoas, de 10 a 15 mil, viu, Jones? De 10 a 15 mil, tá? E aí tu pergunta, tá, mas o que fazer? Claro que nós precisamos ter abrigos temporários, porque por mais rápido que seja a construção da Minha Casa Minha Vida, por mais rápido que seja os programas habitacionais, e tem que ser rápido, depois nós podemos entrar neles, tem um tempo, né? Tem um tempo. Então, óbvio, mas aí tem um estudo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo que mostra a quantidade de vazios urbanos espalhados por Porto Alegre. Tu faz pequenos nichos, tu desocupa as escolas, porque sim, parte da necessidade de desocupar as escolas para que as aulas possam voltar, para que as crianças não fiquem prejudicadas pela falta de aula. Nós
obviamente, compartilhamos essa preocupação, mas olha a quantidade de imóveis desocupados. Que outros espaços intermediários tu pode ir fazendo com menos gente, que não seja 10 mil pessoas, que tu consiga ter 200, que tu consiga agregar núcleos familiares, que tu consiga agregar núcleos de bairro, sabe? Outra coisa que não está sendo ventilada e que eu acho muito importante, um mutirão junto com as universidades, movimentos sociais populares, movimentos de moradia, para ver o que dá para reformar dos lugares que não são de riscos e que as pessoas podem voltar. Mas para isso tu tem que ter um mutirão, tu tem que ter celeridade. Se falou muito de desburocratizar dinheiro para chegar nas prefeituras, eu acho que tem, porque tem umas burocracias às vezes que demoram, mas com transparência, né, gente? Ó, também tem que ter mecanismo de controle popular do gasto. Agora, tu tem que desburocratizar para ter mutirão popular, para, junto com arquitetos, urbanistas, estudantes, movimentos sociais, fazer reforma onde der, limpeza onde der e tocar a ficha para tentar o quanto antes minimizar esse impacto. E eu queria te falar ainda que o Eduardo Leite também está propondo cidades provisórias, aí seriam 4, não é uma só, mas igual a população estadual também são milhares de pessoas. Ele está propondo uma em Canoas, uma em Eldorado, uma em Guaíba, e eu acho que a outra é em Porto Alegre. Eu li um texto muito bom do professor Heber Marzulo, que eu recomendo, né, do risco, porque é óbvio que tu tem que ter espaços provisórios, mas tu tem que ter espaços provisórios com dignidade, com integração, com, enfim, né, o aconchego, porque não é o tempo, o que ele fala, né, que o exército vai ser usado, e o problema não é a logística do exército montar coisas provisórias rápidas, porque tem uma determinada logística, mas é tu ter espaços que não sejam muito adensados e que tenham dignidade, ao mesmo tempo que tenham equipamentos mínimos, né, para que as pessoas possam conviver, para que as pessoas possam tomar banho. Tem que pensar tudo isso que acontece num abrigo, né? A gente viu agora, sem água potável, como foi difícil nos abrigos, e de fato faltou água potável um bom tempo, inclusive nos abrigos, para beber, imagine tomar banho, etc. Aí tu imagina 4 cidades, cada uma com 10, 15 mil pessoas. Eles têm dito que vai ter lavanderia, que vai ter creche, que vai ter tudo, mas a gente sabe como é que é o vai ter, né? Então é preciso, claro, monitorar. Eu acho que o mais adequado seria, obviamente, aproveitar esses vazios urbanos públicos e privados, requisitada a especulação imobiliária, né? E eu sei que o Pedro Ruas também propôs coisas do tipo, sei que, enfim, o Roberto Robaina falou da questão da rede hoteleira, de pegar vaga, etc. Bom, alternativas tem que ir pensando a forma de desagregar e manter dignidade. Desagregar no sentido de não ser 15, né? 1.000 no mesmo lugar, mas ter núcleos menores, territorializados, com família, vizinhança, com espaço de lazer para as crianças e, ao mesmo tempo, um cuidado para que não se torne um campo de refugiados, como alertou o professor Heber Marzulo, palavras dele, né? O campo de refugiados não são minhas, a gente sempre é honesta intelectualmente, né? Porque eu acho que foi um alerta importante, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, sobre os riscos das cidades provisórias. Perfeito. Fernanda, a gente está falando, o tema central é a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas a gente não pode deixar de falar das responsabilidades pela tragédia, né? O Eduardo Leite deu uma entrevista agora para a Folha de São Paulo e que, na minha leitura, o nome daquilo ali é confissão de crime. Ele fala que o governo do estado estava informado da possibilidade de mega enchente, mas a agenda de prioridade era outra. Ele fala que a prioridade era a agenda fiscal, ou seja, a austeridade, o corte de gastos e por aí vai. É uma confissão de que informações existiam, que elas foram negligenciadas. E, em seguida, no meio da maior tragédia da história do Estado, a preocupação do governador é adiar as eleições. Né? Como é que fica esses dois elementos? O sujeito falar abertamente que sabia dos informes sobre os riscos, mas negligenciou em nome de uma política de austeridade, e essa ideia agora de adiar as eleições, que parece, inclusive, além de ser uma proposta, enfim, precisa se entender melhor, parece um pouco cortina de fumaça, né, para tirar um pouco o debate sobre responsabilidades e a reconstrução do Rio Grande. Ele só me corrigiu aqui, é São Leopoldo, Eldorado, as famílias de Eldorado iriam, porque, claro, Eldorado ainda está, olha, foi, eu acho que proporcionalmente mais atingido, Eldorado, quase integralmente, né, a cidade ficou submersa, ainda tem uma grande parte atingida, mas igual, muitas das pessoas são de Eldorado, uma cidade que tem 39 mil habitantes, e foi
quase toda impactada, Canoas 2/3, enfim, então é São Leopoldo, Canoas, Guaíba e Porto Alegre, as propostas das cidades provisórias do Eduardo Leite, do governo estadual. Só para fazer essa correção, me autocorrigir aqui. Recebi do Ricardo German, que está nos acompanhando, disse que está gostando muito do programa e me mandou um zapzinho aqui. Mas, olha, eu acho que é muito... É isso, tem muito culpado, né? E essa agenda do negacionismo climático e do negacionismo liberal, neoliberal, tem uma responsabilidade muito pesada. Cara, eu acompanho desde 2009, Fernanda, os debates climáticos. Eu me lembro quando o IPCC falou do aumento de incidências no Rio Grande do Sul, de estiagem e de ciclones extratropicais. Em 2016, nós tivemos o primeiro ciclone extratropical que eu me lembro, que foi muito pesado, mas não se compara nesse período. O ano passado foram 2. E a quantidade de chuvas que nós vivemos no último ano e meio é, obviamente, uma consequência da mudança climática. E embora... Por que eu sempre falo do negacionismo climático e o negacionismo neoliberal? O negacionismo climático é o Trump, é o Bolsonaro, que diz que isso é mimimi, que aquecimento global não existe, vamos seguir devastando, vamos seguir desmatando. Eles falam mesmo, né? Eles falam isso, a extrema-direita fala isso. E tal, agora eles estão na defensiva, viu, Jones? Aqui na Câmara, o exterminador do meio ambiente lá ficou quietinho, Ricardo Salles, semana passada, quietinho. Só o Bilins que fez aquela fala lá, mas assim, poucos pegaram e combateram. Ficam quietos, daqui a 3 semanas voltam a falar que não existe, mas agora, esse discurso teve um peso, existiu. Eu acho que se liquida com o tema do Rio Grande do Sul, porque fica evidente, né? Assim, tá evidente o impacto das mudanças climáticas, mas ele existe e seguirá existindo porque é a força motriz da extrema-direita. E o negacionismo neoliberal, que é para entrar no Eduardo Leite, é muito pesado, gente, porque ele reconhece. Só que ele flexibiliza todas as leis ambientais. Só que ele não investe nada na defesa civil. Só que ele tinha outras prioridades, que era, sei lá, vender a Corsã, por exemplo, né? Privatizar as estatais, ao invés de focar em melhorar a defesa civil, em colocar os recursos públicos para melhorar, em fazer protocolo de treinamento da população, Jones. Nós vamos ter que fazer isso, né? Chile, Japão tem para terremoto, porque são países que têm terremoto. Nós vamos ter que fazer para caso de enchente, desde a escola a gente ter protocolos e tal, não querendo transferir a responsabilidade para os civis, mas tendo uma formação do que fazer nesses casos, enfim. Mas o que a gente viu foi o contrário disso. Contrário. Aí tu vê, tu não tem concurso para defesa civil, tu tem um desmonte dos bombeiros, do recurso dos bombeiros, de helicóptero, de infraestrutura mesmo, né? De infraestrutura. Tu não tem... Bom, o CEMADEM, né, que é o centro... Que alertou o Rio Grande do Sul uma semana antes das previsões de chuva, etc. Teve alguns dias antes que se falou e tal. Sim, não tem um sistema inteligente que entre na televisão, requisitar espaço de TV, grande meio de comunicação, obrigar todo mundo a informar, coisas meio assim, um protocolo de informação básica para a população. Então, assim... óbvio que nos dias ali de salvar vidas, a prioridade era salvar vidas, e ali teve né, é isso. Agora tem culpado, né, gente? Não é assim, o dia que a gente naturalizar uma vida, ou mesmo as mudanças climáticas, a gente está, enfim, aceitando uma lógica. Eu dei alguns exemplos, por exemplo, em relação ao Melo, que aí são as coisas assim, plano de prevenção de combate à enchente, não foi atualizado, não teve recurso. O DEP foi extinto no governo Marquesan, que é o Departamento de Esgotos Pluviais, e ficou sem política, sem manutenção que poderia ajudar com drenagem, com as bocas de lobo. Ia diminuir a chuva? Não, mas poderia acelerar o escoamento da chuva, né? Os sistemas de contenção, o próprio DEMAI. O DEMAI funciona com uma capacidade operacional de metade dos servidores, porque ele não abriu concurso público nos últimos anos, os últimos governos neoliberais. E mesmo assim, os caras passavam madrugada, os trabalhadores, né, do DEMAI, para tentar ligar a água. Se tu tivesse funcionando a pleno vapor com o DEMAI, tu teria outra capacidade. Olha o que aconteceu com a Equatorial, que foi privatizada a preço de banana pelo governo Eduardo Leite na pandemia. Eles resolveram desligar as bombas ali das Cuias, né, da região das Cuias, em Porto Alegre, porque tinha risco de choque. E tá bem desligar se tem risco de choque, mas não avisaram para o prefeito, não avisaram para a cidade. E 2 bairros enormes tiveram que ser evacuados em questão de horas, que foi o Menino Deus e a Cidade Baixa. Imagina, eu estava lá, tu via a cena já era quase, né, todo mundo meio desesperado, porque subiu muito rápido,
muito rápido e, assim, as pessoas sem aviso, sabe? Eu publiquei na rede, mas Fernanda, tu tem certeza? Eu disse, olha, gente, estão dizendo para sair, porque, né? E subiu de fato, Tanto é que no Menino Deus, em áreas que nunca chegou e depois as pessoas não conseguiam sair, porque subiu rápido. Mas tu vê, a energia elétrica privatizada desliga, não avisa a cidade, não tem coordenação, né? Sem contar em janeiro, que teve uma chuvarada em Porto Alegre, que teve 15 dias, gente, sem luz, que eles não atendiam o telefone, foi a pior. Então, o negacionismo neoliberal também tem culpa. Tem culpa aliado com a agenda do negacionismo climático nas mudanças que só pioram a situação. Porque o que tu tem que ter é o contrário do que está sendo feito. Com o marco temporal, por exemplo, com projetos que desmontam o meio ambiente, como, por exemplo, do campus de altitude, que também é de devastação. Na semana que aconteceu o pior momento no Rio Grande do Sul, sábado e domingo, na terça ou na quarta, se votou um projeto que acaba com o licenciamento ambiental para plantação de pinos e eucaliptos, entendeu, Jones? Mas, meu Deus, gente, é assim meio, né, é quase uma distopia a gente vivendo aquilo que está vivendo no Rio Grande do Sul e a Câmara votar um projeto absurdo desse, Câmara dos Deputados. Então, obviamente, tem responsabilidades, tem culpados, né, e a gente precisa fazer esse debate para enfrentar o negacionismo climático e as mudanças climáticas e também essa lógica neoliberal, porque ela custa caro, ela tem impacto, né, sobre a vida das pessoas. Imagina se o governo tivesse, pelo menos, levado a sério os estudos que recebeu. Né? Fernanda, mas não pouparia todas as vidas, seria chuva. Mas poderia ter poupado vidas. Mas poderia ter, se não fosse a 157, que fosse uma que se tivesse poupado, que eu não acho que seja, cidades planejadas, cidades programadas, conseguem muito mais, gente. Eu vou dar outro exemplo, desculpa, estou falando demais, mas tudo que é da arquitetura moderna fala sobre a lógica da construção da cidade, cidades esponjas, áreas verdes, teto, coisas para ajudar a escoar, né? Arborização. O que nós vimos em Porto Alegre e em boa parte dos lugares é o contrário disso, é tirar as árvores, é vender a cidade para especulação imobiliária, mais andares, é mais adensamento. O próprio Eduardo Leite, vários neoliberais estão há anos querendo tirar o muro da Mauá. Para quê? Para esse projeto de privatização que eles vão fazer do Cais Mauá, para ficar mais bonito, mais atrativo. Tá, mas e qual é a proposta para prever enchente, para ter, né? Não tem. Então, assim, faz 40 anos, mais ou menos, eu vi aquele podcast sobre o que fizeram na Holanda, em áreas que estão, né, enfim, sempre suscetíveis a aumento da água, né, pela localização geográfica, e tem coisas que são básicas, que tu vai minimizando, né, que tu vai adaptando a cidade a uma lógica que não seja uma lógica do concreto, que só piora as condições. E essa turma só piora as condições. Então, sabe, tem vários temas que tem que abordar agora, né, a imprensa, porque os culpados não queriam falar dos culpados, mas era endossado também por uma parte pesada dos grandes veículos de comunicação, né, que não querem falar das questões de fundo, mas nós precisamos falar das questões de fundo, porque é óbvio, batalhar para reconstruir a vida, reconstruir o Rio Grande do Sul, fazer uma reconstrução, gente, estou reiterando isso, tá? Que não seja para atender os interesses privados dos grandes grupos econômicos, que só segregue ainda mais racialmente a cidade e que dificulte a vida do povo pobre e trabalhador. Essa luta vai existir. Nós temos que estar preparados para ela. Eu sei que tem vários gaúchos nos ouvindo. Essa luta, nós temos que estar preparados para ela. E, ao mesmo tempo, discutir as questões de fundo, climáticas, de adaptação, de prevenção e de combate ao negacionismo climático, ao negacionismo neoliberal. Perfeito. Fernanda, eu sei que eu tinha falado de 1 hora, mas eu quero fazer a última pergunta para a gente fechar aqui. Só que antes disso, teve algumas pessoas passando no chat falando sobre relatório 2040 do governo Dilma, que a Folha de São Paulo circulou isso para tentar criar uma igualação, né, entre esquerda e direita. Veja, sem defender o governo Dilma, mas o governo Dilma não terminou. Então, assim, vamos lembrar, teve um golpe de Estado no meio, e não permitiu o governo terminar, então não dá nem para fazer um julgamento. E o governo Dilma era o governo Dilma, né? À época, o PSOL foi contra o golpe, mas era oposição pela esquerda. Eu também estava no movimento estudantil fazendo militância, oposição pela esquerda, então a gente tem nada a ver com isso. Né? E vamos lembrar, é isso, o governo Dilma não terminou. Teve um golpe que impediu o governo terminar, então não dá para julgar como é que seria a política do governo até o final, por exemplo, em relação a temáticas como essa. Agora, Fernanda, a questão da moradia, como última questão para a gente encerrar, que é uma questão central.
Desde que começou a tragédia no Rio Grande do Sul, eu venho procurando agitar nas oportunidades de fala que eu tenho, como Eduardo Leite, de maneira, ao meu ver, irresponsável, estava falando que só custaria 19 bilhões a reconstrução do Rio Grande do Sul, e quando eu digo só, é porque esse dinheiro é pouco, considerando, por exemplo, o custo de moradia popular, que estava claro que nessa conta não estava colocado moradia popular. E a postura do governo do Estado é muito ambígua em relação a isso. O presidente Lula disse que todo mundo que fosse do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2, ia ter casa, pelo que eu entendi, de graça, então não seria crédito, ia ser casa reconstruída de graça, o que é importante. Agora, uma coisa que foi até, inclusive, o Mauro Lopes que me chamou a atenção para isso, é a lógica de construção dessas casas, onde é que vai ser essas casas, como é que vai ser pensado. Por quê? Esse negócio de mandar a população para a cidade provisória em Porto Seco não pode ser uma brecha também para pensar uma reconstrução de casas mais afastada ainda, né, da região mais densamente povoada de Porto Alegre, e jogar mais para longe ainda as pessoas, fora que o governo Lula, até onde eu saiba, e me corrija se eu estiver errado, ainda não apresentou um plano concreto de política de moradia, né? E aí, claro, tem vários dados para colher, amplitude da tragédia, fazer avaliação de casas, ver se tem casos, as pessoas saíram, que se a casa ainda é útil, se vai ter que ser reconstruída, enfim. Mas como é que está essa questão da moradia como elemento central na reconstrução do Rio Grande do Sul, que a gente vem defendendo, por exemplo, que a casa não seja crédito, casa de graça para todo mundo que perdeu sua casa, não pode dividir as famílias, né? Casa de graça para todo mundo. Questão da moradia na reconstrução do Rio Grande do Sul. Olha, Jones, acho que é bem importante. Primeiro, é isso, os planos não foram detalhados, né? E tem que ser detalhados o quanto antes, até para os movimentos sociais e ativistas entrar em campo para fazer uma luta. Tu deve lembrar, quando teve o primeiro Minha Casa Minha Vida lá atrás, que foi só Minha Casa Minha Vida, modelo construtoras, como a gente chamava, teve toda uma luta que garantiu a existência do Minha Casa Minha Vida entidades, embora ainda tenha, né, tenha ficado muito problemático esses temas, como, por exemplo, o deslocamento, a construção das casas sem o conjunto dos equipamentos, né? Eu conheci várias em Porto Alegre do Minha Casa Minha Vida, então o alerta é importante do local, né? E os locais não foram listados. Óbvio que vai ter que ter a parceria com as prefeituras, tanto para o número de pessoas atingidas, quanto para a identificação dos terrenos, mas tem que ter uma luta para que esses terrenos não sejam exatamente isso, no sentido de segregar e botar distante geograficamente, o que só reduz a mobilidade das pessoas e, ao mesmo tempo, vai construindo, né, a segregação espacial da cidade, vai fortalecendo, né, as políticas de segregação espacial da cidade. E dois, outro tema que eu acho importante que apareça no debate, que é a questão dessas aquisições. Primeiro, claro, a ideia de que não pague, não é subsidiado, é garantido a moradia de quem perdeu. Dois, o tema do zoneamento, porque tem muitas áreas de risco que reconstroem no mesmo lugar, é preciso ter uma política em determinados lugares, não dá, gente. Não dá, eu sei que é difícil, mas a gente vai ter que batalhar para que tenha lugares bons que o povo possa ir, casa, porque também não dá, né, Jones? A pessoa tem uma casa lá, bonitinha, arrumadinha, botou a vida na casa, parece que o governo tem que sair daqui, vai lá morar naquela casa de emergência. Tu entende o povo, né? Não querer sair, então batalhar para ter condições para sair, mas as áreas de risco, de fato, ter esse reassentamento com dignidade das pessoas que lá moram, que são as pessoas que perdem tudo sempre, né? São as pessoas que perdem móveis, enfim, e infelizmente a vida em tragédias como essa. Eu estava vendo sobre, por exemplo, o caso de Mussum, que estão falando em 30% da cidade vai ter que ser reassentada daquela área central. Mussum sofreu muito em setembro e sofreu agora, né? Que fica ali no Vale do Taquari, perto de Roca Salles, outras cidades que foram muito atingidas, né? Então, isso. E um segundo elemento, que o Lula também anunciou, a ideia de comprar casas prontas, imóveis, apartamentos, etc. O que é bom porque é mais rápido, vamos combinar, porque até construir o Minha Casa Minha Vida, às vezes pode demorar 6, 9 meses, né? Eles estão falando em ser mais célere, né? Eu já vi estudos que daria para fazer em 90 dias, mas, né, isso tudo ainda não está no papel, tá, gente? Porque depois diz, Fernanda, tu disse que era 90 dias, calma. E essa batalha vai ter que existir para ser rápido, mas com qualidade também, né? Com qualidade, mas o mais rápido possível, claro. E isso da aquisição não é ruim. Eu acho até, assim, mostra uma ideia de que
Só que não pode ser algo só para aquecer a construção civil, né? Também se poderia avançar sobre os vazios urbanos. Em Porto Alegre, terrenos, áreas, imóveis que ficam 20, 30 anos parados só para especular quando muda o regime urbanístico de determinada região e que poderiam ser destinados à moradia popular, sabe? E deveriam ser destinados à moradia popular em áreas mais centrais, e, sabe? Ou aplicar o critério da função social da propriedade, do imposto progressivo, que estão previstos no Estatuto das Cidades, para garantir também uma lógica de justiça social nessa distribuição, porque depois vai entrar uma conta, que também não está clara, Jones, de quem paga a conta. Se vai ser só o endividamento público, e aí, de novo, sem rever esta lógica de funcionamento, então é isso, juros sob juros para os entes nacionais, como se banco fosse a União, é um orçamento para a Bolsa Banqueiro, que é metade do orçamento de todo o povo brasileiro e limite nos investimentos em todas as áreas sociais, ou se vai ter empréstimo compulsório de grandes fortunas, ou se vai ter uma lógica de que o povo não pague a conta da crise, que tenha alguma justiça tributária, nesse caso, justiça habitacional, né? Então, eu não sou contra a ideia do governo, ao contrário, acho que é bom ter uma proposta que, além do Minha Casa Minha Vida, tenha a possibilidade de aquisições. Agora, nós temos que cuidar para as aquisições não serem aquisições para atender os interesses da especulação imobiliária, que sejam aquisições de fato, de uma pessoa que tem um lá, dois aqui, e que as pessoas podem morar com um valor mais baixo, etc., mas que vá garantindo uma política habitacional para quem precisa morar e também para quem tem um imóvel para vender, que a gente sabe que tem muita gente, né? Junta lá um dinheirinho, compra o seu imóvel, daqui a pouco tá ótimo, tá chuchu, beleza. Agora, o que não pode é comprar a preço de ouro um terreno que está há 30 anos abandonado pela especulação imobiliária, esperando um momento, uma oportunidade para vender a preço de ouro algo que não cumpriu sua função social. Então, também faço esse alerta para a gente estar com os dois olhos desse tamanho. Queria te agradecer o convite e agradecer a atenção do Maxwell. Ele disse, não, o Jones é 1, 2 horas. E eu disse, não, acho que a gente consegue em 40, mas nesse caso, Maxwell, a culpa foi toda minha. Eu que falei demais. Nessa belíssima oportunidade que o Jones nos deu, esse debate tribom de fazer. Te peço desculpa também, querido, e te agradecer toda a ajuda que tu tem dado aí nessa luta política e ideológica no sentido de defender os interesses do povo frente do povo gaúcho, né? Frente a essa lógica do capital, de austeridade, de austericídio e dos mantras neoliberais. Obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Foi um prazer. Estamos à disposição para continuar na luta, para ajudar no que for preciso e vamos embora acompanhar todas as ações. Acabei de divulgar, inclusive está lá no meu Instagram também, notícias sobre o Quilombo dos Machados. Tem várias coisas rolando. Vamos acompanhar os debates políticos, que é muito importante a gente fazer dessa luta, não é uma luta só do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho que está sofrendo, mas é uma luta de toda a classe trabalhadora, todas as organizações socialistas, revolucionárias, sindicatos, movimentos sociais, para a gente mudar os rumos da política econômica, os rumos do Brasil, né? Valeu, Fernanda, um abraço, boa noite e bom descanso. Descanso, que amanhã valeu, tem mais luta. Jones. Dandara precisa descansar um pouquinho, ela vai descansar, que amanhã estamos de novo na luta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu quero agradecer muito a vocês que acompanharam essa live. A live foi muito boa. Muito informativa, né? Não esqueçam de divulgar para geral, de mandar para as pessoas. Eu hoje, inclusive, fiz um vídeo no canal falando sobre a questão das mudanças climáticas e transição energética, né? A partir de um post do Greenpeace. Então, quem não assistiu o vídeo de hoje, assista, que ficou muito bom. Amanhã, a partir de amanhã a gente já vai começar a estar postando os cortes da live no canal, né? Então, assim, vocês já vão poder... Esse foi o vídeo de hoje, ficou muito bom, viu, gente? Assistam, ficou legal. Meus amigos do Greenpeace acho que não gostaram muito, não, mas aí a verdade é revolucionária, né? A referência ao Quilombo dos Machados, gente, foi um post da página do RR, tá lá no meu Instagram. Então, depois coloquem lá, Reconstrução Revolucionária Rio Grande do Sul, né? A página do RR no Rio Grande do Sul, que a galera tá postando lá material, tá divulgando as atividades, tá fazendo várias iniciativas, né? De cozinha solidária e tal. E aí tem Pix lá para doação, tem como ajudar, como contribuir nas ações de solidariedade. E amanhã, no canal, às 5 horas da tarde, no vídeo novo,
a gente vai debater Josué de Castro, imperialismo e a questão ambiental. Vai continuar no debate sobre a questão ambiental, trazendo para vocês as reflexões de Josué de Castro, importante pernambucano, cara comprometido e apaixonado pelo povo trabalhador do nosso país e por todos os explorados e oprimidos do mundo, e a gente vai fazer a contribuição de Josué de Castro para pensar a questão ambiental e imperialismo, né, gente? Porque não dá para pensar a questão ambiental, as mudanças climáticas, debate sobre transição energética por fora de um debate sobre imperialismo e sobre dependência e sobre revolução brasileira, né? Então é isso, quero mandar um beijo para todas e todos que acompanharam a gente, dizer que estamos juntos demais e dizer particularmente para a galera do Rio Grande do Sul que estamos na luta, que a gente não vai desistir, que vocês que acompanham o meu canal, vocês sabem que eu sou chato, né? Eu passei 2023 inteiro falando de privatização de presídios quando ninguém falava. Eu tô, né, há meses falando sobre as refinarias da Petrobras que foram privatizadas no governo Temer e Bolsonaro, como a Isaac Sabá do Amazonas e a Landolfo Alves da Bahia. Parece que agora o governo disse que vai tentar fazer alguma coisa, mas eu estou há meses falando disso, eu não esqueço. Estou há meses falando do novo teto de gastos, eu não esqueço, né? E aí, quando a mídia burguesa parar de falar do Rio Grande do Sul, a gente não vai esquecer, não. A gente vai estar aqui acompanhando, vai estar aqui debatendo, vai estar aqui cobrando, mobilizando, trazendo informações, não deixando a pauta cair no esquecimento. Então, assim, eles têm dinheiro, eles têm poder político, eles são a burguesia, mas a gente é ruim, viu? A gente é ruim e eu não canso, não. Então é isso. Um abraço para todo mundo, beijos, fiquem em paz e vamos embora, que tem muita luta para a gente fazer até a conquista da Revolução Brasileira. Beijo!